Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao vídeo do Terra Brasilis News, nesta quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024. Hoje, o dia tão esperado, tão aguardado, onde o Exército já estava preparando celas para receber Jair Bolsonaro, General Heleno, Walter Braga Neto, né? Onde a imprensa ontem começou a borbulhar notícias fantasiosas, para não chamar de fake news, porque a deles nunca são fake news. São somente informações segundo a fonte, né? Mas acabou a baboseira. O mito chegou, ficou por lá 15 minutos, entrou e saiu pela porta da frente e foi embora. O Braga Neto demorou um pouquinho mais, uns 20, 25 minutos. O General Heleno, nessas alturas, eu estou gravando o vídeo exatamente às 15 horas e 50 minutos. Nessas alturas, o General Heleno também já foi embora. Valdemar Costa Neto, a mesma coisa. Talvez o Anderson Torres demore um pouquinho mais, porque ele disse que iria dar os esclarecimentos necessários. Mas acabou a narrativa mais uma vez, não é isso? E por que eles gostam de fazer isso? Para colocar pânico, para vender terror, medo para a população, para que todo mundo fique preocupado. Ah, se eu fosse o Bolsonaro eu não ia. Como se pudesse, né? Como se pudesse. Era tudo que eles gostariam que acontecesse, que Jair Bolsonaro não comparecesse, porque aí eles iriam atrás dele e poderiam prendê-lo. É simples assim. Então, passada essa narrativa, nessa quinta-feira, né? Temos lá um circo, lá no prédio da Máxima Corte, onde está sendo aí colocado de vez, definitivamente, depois de muita propaganda, o Dino como ministro. O Dino, né? Que não conseguiu fazer absolutamente nada para a justiça brasileira, que não propôs nenhuma lei que protegesse a população, né? Que enquanto senador não propôs projeto de lei algum que favorecesse o povo. O único currículo que ficará marcado na história do Dino é a pobreza lá do estado do Maranhão, estado onde ele foi governador, né? Que levou o estado à miséria. Mas não é disso que nós vamos falar. Eu quero falar outra coisa, e quero começar bonito aqui, hein? Foi no ano da graça de 1890, com a proclamação da República, que a denominação Supremo Tribunal Federal foi adotada, e que se mantém até hoje. Até 1960, o Supremo Tribunal funcionava na Avenida Rio Branco, lá no Rio de Janeiro, até ser transferida para a nova capital federal, em Brasília. A última sessão ocorrida na Suprema Corte na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, aconteceu no dia 13 de abril de 1960, quando o ministro presidente naquela época, Nelson Hungria, colocou em votação a mudança da Corte do Rio de Janeiro para Brasília. Foi colocado em plenário para ser votado e por 7 votos a favor e 4 contra. O Supremo Tribunal foi transferido para Brasília. Muito bem. Depois da mudança, o primeiro presidente da corte já em Brasília foi o ministro Frederico de Barros Barreto, que coordenou a sessão inaugural no dia em que Juscelino Kubitschek entregava ao Brasil sua nova capital federal. Esse ministro foi acompanhado por outros 7 ministros, sendo 2 substitutos. Reuniram-se naquele dia Barros Barreto, Lafayette de Andrada, Nelson Hungria, Cândido Mota, filho, Vilas Boas, Gonçalves de Oliveira, Sampaio Costa e Henrique Dávila. Ah, vocês devem estar se perguntando, mas o que o Paulo Alves está falando? Que assunto é esse? Por que tocar nesse assunto? Porque, simplesmente, eu quero lembrar a vocês que talvez, e quase que com certeza, poucos ou quase ninguém entre vocês se lembram de qualquer um dos nomes citados acima. Assim como hoje, por exemplo,
quase nenhum cidadão americano, por exemplo, conhece o nome dos 9 ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos. E por que eu estou dizendo assim? Digo isto porque talvez daqui uns 20 ou 30 anos, qualquer brasileiro conseguirá se lembrar do nome dos 11 ministros da Suprema Corte de hoje. E por que nós vamos nos lembrar desses nomes? Porque eles se transformaram em estrelas, ao estilo Big Brother, né? Pois os holofotes são com eles mesmos, eles adoram aparecer diante das câmeras, uns mais que os outros. Porém, ninguém perde a chance ou a oportunidade de querer lacrar, como se fosse aí um xerifão do Brasil, por exemplo. Então, se ninguém se lembra daqueles ministros da década de 60, com certeza daqui a 30 anos vocês vão se lembrar dos ministros de hoje. Um exemplo de lacração, por exemplo, foi observar durante o julgamento que condenou a deputada Carla Zambelli a pagar uma multa de R$30 mil na última terça-feira, anteontem, por postagens em redes sociais que continham e disseminavam notícias mentirosas, de acordo com a corte do TSE. A multa foi aplicada no mesmo dia em que a deputada anunciou ter obtido mais de 100 assinaturas em apoio a um pedido de impeachment de Luiz Inácio. Só que o X da questão é que na decisão, com um sorriso irônico, o xerifão Moraes sorriu e desferiu a frase: "Se vira nos 30". Pois é, quem não viu, quem não leu, quem não ouviu, está sabendo agora. Essa informação eu peguei lá no site do Metrópolis, na coluna do tal Igor Gadelha. Eu sou obrigado a ler esses sites de esquerda, jornais de esquerdas, porque eu tenho que saber das informações para poder fazer um vídeo, claro. Mas nem aconselho a vocês perderem tempo e passarem mal do estômago. Agora, quando houve a decisão de se mudar a sede da Suprema Corte para Brasília, do Rio de Janeiro para Brasília, o placar de 7-4 mostrou um equilíbrio compreensível para os moldes nas escolhas daqueles ministros naquela época, onde o notório saber jurídico e a conquista do magistério se dava e ainda se dá após dificílimo exame. Quando temos nos dias de hoje ministros com notório saber de quem se aproximar para atingir seu objetivo, ficamos então à mercê de uma corte desequilibrada, pois o notório saber, o jurídico, claro, já passa a ser uma complementação e não uma necessidade. Como diz o professor Pudina, que eu gosto de acompanhar, ele fala isso em seu site, com qualquer placar no plenário da corte, hoje em dia, 10-1, 9-2, por exemplo, é goleada, com direito à volta olímpica dos ministros. Imaginem um tribunal constitucional ser também a última instância judicial, transformar-se em tribunal penal da sociedade e assumir-se como corte divina, ou seja, onisciente, onividente e onipotente, e com isso poder emitir sentenças de juízo final. Imaginem que nesse tribunal quase todos, num grau ou em outro, são progressistas ou marxistas, selecionados a dedo segundo a mesma cartilha do mandante brasileiro. Um poder de Estado com tais características consegue fazer qualquer tipo de revolução com o abanar das togas. Com todo esse poder, se dispensa luta armada, se dispensa barracas de campanha, não são necessárias cavar trincheiras e não precisa de arsenais. O comando é feito a partir de luxuosos gabinetes com ar-condicionados e cortinas eletrônicas. Seu material bélico está contido em meia dúzia de princípios constitucionais lançados para onde a ideologia deles aponta. Pois é,
Tudo isto se volta nesse momento contra um presidente que ousou querer colocar a casa em ordem, que ousou fazer nossa república voltar aos bons tempos de Rui Barbosa, que já dizia com muita propriedade que a pior ditadura é a do judiciário, porque contra eles ninguém pode, não há onde recorrer. Jair Bolsonaro é perseguido simplesmente por existir. É perseguido para que seus algozes se sintam menos sujos e possam desfilar suas maldades sem se sentirem contestados ou importunados por um chato que fala palavrões. Os fracos, quando não conseguem ascender profissionalmente ou popularmente, tendem a querer destruir seus opositores, arrastando-lhes para baixo, para aí sim se sentirem iguais. A diferença é que, por mais que tentem, não se consegue derrubar a popularidade conquistada com trabalho e verdade, pois é o povo que decide quem é quem merece a glória e quem merece a fama. Se há quem duvide disto, então que espere até domingo para se certificar, porque domingo será uma festa grandiosa que vai marcar a história patriótica do Brasil. Tenham certeza disto. E não adiantou nada a pressão de se convocar Jair Bolsonaro para depor no dia de hoje, porque se alguém tinha medo, esse medo eu não tinha, e tenho certeza que vocês, a grande maioria, também não tinha. O medo faz parte, a preocupação, idem. Por quê? Porque somos conservadores, e os conservadores são responsáveis, têm juízo e se preocupam, mesmo quando não é necessário. Então, meus amigos, vamos levantar a cabeça, vamos nos preparar para a festa de domingo. Quem puder ir, apareça, vibre, fique feliz. Quem não puder, assistam pelas mídias sociais, mas não deixem de participar dessa festa pessoalmente ou à distância. É o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal. Você que está assistindo aí, mas não se inscreveu, poxa vida, não custa nada. Como diz o outro, é de grátis. É só clicar no botãozinho e se inscrever. Deixar os likes, que também é de graça, não custa nada, né? Agora, se você quiser colaborar com o canal, eu agradeço, evidentemente, porque, né, sozinho é difícil, a luta é pesada. Eu conto com vocês, mas desejo a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.